Pessoal, eu queria aproveitar para trazer um assunto aqui que está muito em alta, né? Teve toda essa repercussão através aí do Felca, nessa denúncia que ele fez do influenciador Ítalo Santos, né? De adultização, enfim. Eu acho que é um assunto realmente importante, necessário, e espero que realmente as pessoas comecem a vigiar mais as coisas que estão sendo colocadas na internet, principalmente com crianças, como que elas estão sendo expostas ali, né? Mas é algo que está na internet, então acaba sendo fácil, a olho nu, vamos dizer assim, todo mundo está vendo, né, o que está acontecendo, e fica fácil de você conseguir perceber e denunciar ou algo assim. Mas acontece algo parecido num lugar onde eu vivi durante toda a minha vida, que é o futebol. Essa adultização no futebol. Só que me preocupa porque no futebol é algo que acontece silencioso, meio velado, sabe? As pessoas acham que é normal no futebol essa pressão, e eu sempre disse que pressão é diferente de opressão. Os meninos estão cada vez mais sendo cobrados e precocemente para estarem preparados muito rápido, né? Tem muitas pessoas que exigem demais de crianças, né? De adolescentes que não precisavam estar sendo cobrados, e com essa responsabilidade tão cedo. Tem muitos diretores, sim, tem treinadores, empresários, mas de verdade, eu estava como diretor de futebol agora de um clube aqui em Brasília, e vi muito perto, ainda mais de perto, as piores pessoas que cobram e acabam fazendo isso com seu filho, né? Essa nomenclatura, eu sempre percebi isso no futebol. De repente agora essa nomenclatura que chegou, que eu ainda não conhecia de fato, né? Esse termo adultização realmente faz todo sentido. De todas essas pessoas aí que cobram os atletas, né, as crianças nos clubes, a pior de todas delas, e a mais preocupante para mim, são os pais. Porque os pais, eles colocam na criança uma expectativa que eles não conseguiram atingir, né? Uma frustração que às vezes eles não conseguiram ser um atleta, um jogador de futebol profissional, ou eles colocam a expectativa na criança de mudar a vida da família, e aí eles começam a jogar em cima da criança cada vez mais responsabilidade, cada vez mais obrigação, e aí a criança, ela não passa mais a se divertir no futebol, sabe, no esporte em geral, vamos dizer assim. A criança começa a se sentir cobrada e ela começa a treinar exageradamente, ela começa a ser cobrada exageradamente, e isso me preocupa muito, porque tem um dado que todo ano 35% das crianças e adolescentes, elas desistem do esporte por diversos fatores, e o principal deles é a pressão dos pais. Então, já que nós estamos nesse momento tão importante, tão necessário, eu queria trazer essa reflexão, né, aos pais de atletas. Deixem seus filhos brincarem, de acordo com a idade que ele vai tendo, ele vai assumindo um grau de responsabilidade, mas não antecipe nada, não precisa disso. Precisa dessa corrida exagerada, essa corrida maluca, sabe? Essa comparação que vocês fazem dos seus filhos com outros atletas. Uns conseguem chegar mais rápido, outros conseguem chegar mais devagar. Isso é natural e é normal. Então, não tentem antecipar algumas coisas que não devem ser antecipadas, sabe? Então, cuidem dos seus filhos, da saúde mental deles. Não jogue esse peso, essa responsabilidade que você às vezes quer mais do que ele, em cima dele. Eu já vi, tá? Tô aqui falando com propriedade. Eu já vi famílias onde o filho é aprovado em um clube de uma outra cidade, família estruturada na cidade onde eles moram, de origem, e eles mudam tudo, eles mudam de cidade para poder viver em função do filho.
Então vou dar um exemplo aqui, sai de Brasília e vai morar no Rio de Janeiro. E aí muda a vida da família, muda a vida dos irmãos, cara. Olha isso, não criam tanta expectativa, jogam tanta expectativa em cima do menino que é o atleta de futebol e esquecem dos outros, dos irmãos. É isso mesmo que os irmãos querem também, mudar de cidade, viver em outro lugar, mudar de escola. Então, vamos com calma, deixem as crianças brincarem e se divertir para que elas não desistam do futebol tão precocemente, tá bom? E já que a gente estava falando nesse assunto tão importante de adultização, algo que eu senti aqui que eu devia falar, porque realmente é algo que acontece de forma silenciosa, como eu falei, mas preocupante. Pessoal, eu queria aproveitar para trazer um assunto aqui que está muito em alta, né? Teve toda essa repercussão através aí do Felca, nessa denúncia que ele fez do influenciador Ítalo Santos, né, de adultização, enfim. Eu acho que é um assunto realmente importante, necessário, e espero que realmente as pessoas comecem a vigiar mais as coisas que estão sendo colocadas na internet, principalmente com crianças, como que elas estão sendo expostas ali, né? Mas é algo que está na internet, então acaba sendo fácil, a olho nu, vamos dizer assim, todo mundo está vendo, né, o que está acontecendo, e fica fácil de você conseguir perceber e denunciar ou algo assim. Mas acontece algo parecido num lugar onde eu vivi durante toda a minha vida, que é o futebol. Essa adultização no futebol. Só que me preocupa porque no futebol é algo que acontece silencioso, meio velado, sabe? As pessoas acham que é normal no futebol essa pressão, e eu sempre disse que pressão é diferente de opressão. Os meninos estão cada vez mais sendo cobrados e precocemente para estarem preparados muito rápido, né? Tem muitas pessoas que exigem demais de crianças, né? De adolescentes que não precisavam estar sendo cobrados, e com essa responsabilidade tão cedo. Tem muitos diretores, sim, tem treinadores, empresários, mas de verdade, eu estava como diretor de futebol agora de um clube aqui em Brasília, e vi muito perto, ainda mais de perto, as piores pessoas que cobram e acabam fazendo isso com seu filho, né? Essa nomenclatura, eu sempre percebi isso no futebol, de repente agora essa nomenclatura que chegou, que eu ainda não conhecia de fato, né? Esse termo adultização realmente faz todo sentido, de todas essas pessoas aí que cobram os atletas, né? As crianças nos clubes, a pior de todas delas e a mais preocupante para mim são os pais. Porque os pais, eles colocam na criança uma expectativa que eles não conseguiram atingir, né? Uma frustração que às vezes eles não conseguiram ser um atleta, um jogador de futebol profissional, ou eles colocam a expectativa na criança de mudar a vida da família, e aí eles começam a jogar em cima da criança cada vez mais responsabilidade, cada vez mais obrigação, e aí a criança, ela não passa mais a se divertir no futebol, sabe, no esporte em geral, vamos dizer assim. A criança começa a se sentir cobrada e ela começa a treinar exageradamente, ela começa a ser cobrada exageradamente, e isso me preocupa muito, porque tem um dado que todo ano 35% das crianças e adolescentes, elas desistem do esporte por diversos fatores, e o principal deles é a pressão dos pais. Então, já que nós estamos nesse momento tão importante, tão necessário, eu queria trazer essa reflexão, né, aos pais de atletas. Deixem seus filhos brincarem, de acordo com a idade que ele vai tendo, ele vai assumindo um grau de responsabilidade, mas não antecipe nada, não precisa disso. Precisa dessa corrida exagerada, essa corrida maluca, sabe? Essa comparação que vocês fazem dos seus filhos com outros atletas. Uns conseguem chegar mais rápido, outros conseguem chegar
mais devagar. Isso é natural e é normal. Então, não tentem antecipar algumas coisas que não devem ser antecipadas, sabe? Então, cuidem dos seus filhos, da saúde mental deles. Não jogue esse peso, essa responsabilidade que você às vezes quer mais do que ele em cima dele. Eu já vi, tá? Tô aqui falando com propriedade. Eu já vi famílias onde o filho é aprovado em um clube de uma outra cidade, família estruturada na cidade onde eles moram, de origem, e eles mudam tudo. Eles mudam de cidade para poder viver em função do filho. Então vou dar um exemplo aqui, sai de Brasília e vai morar no Rio de Janeiro. E aí muda a vida da família, muda a vida dos irmãos, cara. Olha isso, não criam tanta expectativa, jogam tanta expectativa em cima do menino que é o atleta de futebol e esquecem dos outros, dos irmãos. É isso mesmo que os irmãos querem também, mudar de cidade, viver em outro lugar, mudar de escola. Então, vamos com calma, deixem as crianças brincarem e se divertir para que elas não desistam do futebol tão precocemente, tá bom? E já que a gente estava falando nesse assunto tão importante de adultização, algo que eu senti aqui que eu devia falar, porque realmente é algo que acontece de forma silenciosa, como eu falei, mas preocupante.